Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, a graça e a paz do Senhor seja conosco nessa manhã de segunda-feira, mais essa semana que se inicia para a honra e glória do Senhor. Hoje é dia de nós orarmos e jejuarmos pela nossa família, esse presente, né, essa dádiva do Senhor para as nossas vidas. A nossa família é um presente de Deus, é um projeto de Deus. E ela não vai fracassar, em nome de Jesus. Hoje, então, é dia de nós orarmos, jejuarmos e colocarmos aqui na lista do Grupo Refúgio a nossa família, né? Colocando ela no altar do Criador, de quem projetou essa família, de quem sonhou com a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa abençoar, sabe, o nosso dia, a nossa semana, a nossa família, em nome de Jesus. Como eu disse, né, a família, ela é um projeto de Deus. E quando a gente olha para a palavra do Senhor, ela é muito clara em nos revelar que realmente a família, ela é um projeto instituído pelo nosso Senhor. Deus, ele fez esse projeto perfeito, onde ele consegue refletir o seu amor por nós. Como assim, Bíblia? Quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão, a palavra nos diz que Deus deu poder a Adão sobre todos os animais, terrestres, aquáticos, que voam, né? Mas que Deus viu que Adão não se sentia completo. Adão, ele necessitava de alguém que lhe correspondesse, que lhe completasse, com quem ele tivesse uma relação mútua. A gente pode confirmar isso em Gênesis 2:18, que diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então Deus viu que Adão estava ali, cuidando dos animais, cuidando de tudo que Deus criou, porém lhe faltava algo, lhe faltava alguém que lhe completasse, que lhe auxiliasse, que lhe ajudasse, né? Então Deus criou a mulher e os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente também olha para as Escrituras, a gente vê lá em Gênesis 2:24, a palavra diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, meus queridos, assim, não tem dúvida, né, que a família é um projeto de Deus. A união do homem com a mulher, ela dá forma ao projeto de Deus, né? O resultado dessa união é a família. A Bíblia também nos mostra a ordem de prioridade dos nossos relacionamentos, né? Lá em Deuteronômio 6:5, a palavra de Deus diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, qual que deve ser a nossa primeira prioridade em relacionamento, em se relacionar? Nossa prioridade número 1, Deus. A gente deve amar Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Nosso relacionamento deve ser priorizado em segundo lugar. Seu cônjuge deve ser a sua próxima prioridade. Você ama seu marido, você ama seus filhos, você ama sua mãe, você ama seu pai, você ama sua tia, seu avô, né? E devemos amar mesmo, mas nós temos que ter uma prioridade. A Bíblia nos mostra essa prioridade. Amar primeiramente a Deus e depois ao seu cônjuge. Então, primeiro Deus e depois a sua esposa ou o seu marido, né? Lá
Lá em Efésios 5:25 diz assim: que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Da mesma forma, as esposas devem submeter-se aos seus maridos, como ao Senhor. Efésios 5:22. Então aqui a gente pode aprender, né, desse princípio que o marido ou a esposa deve estar em segundo lugar, apenas abaixo de Deus. Então, se isso não está acontecendo na minha vida e na sua vida, já estamos errados. Já vamos, em nome de Jesus, se consertar, né? Essa é a prioridade, essa é a ordem estabelecida pelo Senhor. E como, né, todo projeto, depois de ser iniciado e até depois de ser alicerçado, né, uma construção. Você começa ali fazendo a base dela, a sustentação, ergue as paredes, coloca o telhado, coloca as portas, coloca o piso, né, coloca tudo conforme é do seu agrado. Com o passar do tempo, o que essa construção necessita? De uma manutenção periódica. Porque se a gente não fizer essa manutenção periódica, o que vai acontecer? Vai começar a se deteriorar, né? E depois, para que você venha consertar, vai dar muito mais trabalho. E isso também se reflete nos nossos relacionamentos. Como hoje eu quero focar, sabe, no nosso relacionamento conjugal, que você possa estar aberto para receber o que o Senhor quer falar para nós nessa manhã, amém? Depois de algum tempo de casado, com a chegada dos filhos, com a chegada dos compromissos, né? Hoje nós temos tantos compromissos com a igreja, com carreira, com filhos, né? Com estudo, tanta coisa que a gente tem que fazer. Muitos de nós acabamos negligenciando a nossa segunda prioridade, o nosso cônjuge, o nosso casamento. Muitos casais deixam de viver como um casal. E essa, infelizmente, é uma realidade. Focamos em tantas coisas e a gente acaba esquecendo de cuidar de algo tão precioso. O nosso marido, a nossa esposa, aquele que nós decidimos formar uma família, aquele que nós decidimos nos unir até que a morte nos separe, porque é isso que eu acredito. E eu quero compartilhar algo pessoal com você. Outro dia eu tive a oportunidade de ir num culto de casais com meu marido. E o culto foi uma bênção, sabe? E em um determinado momento desse culto, o pastor ele pediu para que os casais se abraçassem por um determinado período. Sabe aquele abraço bem gostoso, acolhedor? Foi esse abraço que eu dei no meu marido. E foi esse abraço que eu recebi do meu marido. E aquele momento, né, aquele abraço que eu dei no meu marido, que eu recebi do meu marido, eu posso dizer sem dúvida nenhuma que foi o melhor momento daquele culto. A palavra foi uma bênção, a pregação foi uma bênção, tudo que aconteceu naquele lugar foi uma bênção. Mas o que ficou marcado, o que foi mais especial para mim, foi aquele momento, sabe? Em que eu simplesmente mergulhei nos braços do meu marido e meu marido mergulhou nos meus braços. E só para o seu conhecimento, o abraço, cientificamente, ele fortalece os casais, é comprovado cientificamente. Abraçar ou dar as mãos ajuda a fortalecer o relacionamento entre casais. Esse é um estudo publicado em 2020. Entre outros benefícios, né? O abraço ajuda a aumentar os nossos níveis de oxitocina, que é um hormônio, né, que
faz com que a gente tenha pensamentos positivos. Ele diminui os níveis de estresse, de ansiedade, nos faz ter essa sensação de bem-estar. Então, sabe, que a gente não venha deixar se perder, sabe, esse momento de estar abraçado com o nosso marido, com a nossa esposa, de ter aquele momento de intimidade, sabe, com o nosso marido e com a nossa esposa. E eu achei um texto na internet, que é um texto bem interessante, e eu gostaria de compartilhar com vocês. É um texto de autor desconhecido. Diz assim: uma esposa estava muito infeliz. Ela amava o seu marido e ele a amava de paixão, mas por causa dos afazeres do dia a dia, do trabalho, da rotina, dos problemas cotidianos, aquela esposa decidiu que queria a separação. Depois de muito insistir e conversar com o marido, ele concordou com uma condição e disse: eu te amo, não quero me divorciar de você. Eu posso te fazer feliz, mas já que você quer a separação, eu te darei o divórcio, porém com uma condição. Quando nós nos casamos, fizemos uma festa, um grande banquete. Na nossa separação, eu também quero uma festa e com todos os convidados. E com condição final, eu quero levar de volta para a casa do meu pai uma coisa da nossa casa. Aquilo que mais me agradar eu levarei. A esposa concordou imediatamente com a proposta do marido. Ela ficaria com a casa, com todos os bens, e o marido levaria somente uma coisa. Então, fizeram o banquete da separação. Era o oposto da festa de casamento. A esposa estava radiante, pois iria se divorciar, e nunca alguém havia feito uma festa de separação. O esposo sempre triste, no canto, não se divertindo, nem comendo ou bebendo, e olhando o tempo todo para sua esposa, e amando com um amor que jamais um homem teve por uma mulher. As horas foram se passando, então a esposa se aproxima do marido e diz: querido, estamos fazendo a festa conforme você pediu. Como as horas estão passando, acho que você deve escolher imediatamente aquilo que você quer levar desta casa. O marido disse à mulher: ainda é cedo. Eu estou pensando no que eu levarei. A festa prosseguiu e a esposa chegou novamente ao marido e disse: querido, escolha o que você mais gostaria de levar desta casa, porque eu já estou ficando cansada. E o marido falou: não, eu ainda estou pensando o que levarei. E o tempo foi passando até que a esposa pegou no sono. O marido esperou que ela dormisse profundamente, tomou-a nos braços e levou-a para a casa do seu pai. Quando acordou, ela disse: o que estou fazendo aqui? Por que eu não estou na minha casa? Por que você trouxe-me aqui para a casa do seu pai? O esposo, apaixonado, sentiu um certo constrangimento. Com os olhos abaixados, respondeu: o nosso combinado foi que eu escolhesse uma coisa para trazer comigo, e não há nada que eu ame mais do que você. Ao ouvir o marido, a esposa sentiu uma grande emoção. Novamente, o amor latejou no seu coração. O marido levantou os olhos e olhou profundamente para ela, e ela para ele. A mulher abraçou o esposo e disse: nunca mais, passe o tempo que passar, aconteça o que acontecer, eu jamais me separarei de ti, porque o teu amor tem me conquistado, e eu quero aprender a te amar do jeito que você me ama. Amém! Glória a Deus! Como eu disse, o autor é desconhecido, mas que texto rico, né, para que a gente venha meditar nesse texto. Sabe, aqui diz, nessa história, né, que ambos se amavam, né? Só que ela estava infeliz. Aqui diz que ela amava o seu marido e ele também a amava. Só que eles acabaram se distraindo no percurso, né? A história diz que eles
estavam ali envolvidos, sabe, nos afazeres do dia a dia, que eles estavam envolvidos no seu trabalho, na sua rotina, nos seus trabalhos, né? E eles esqueceram o quê? De olhar um para o outro, de cuidar um do outro, sabe, de se abraçar. E depois de toda essa festa que supostamente seria para a separação, o marido envolveu a esposa nos seus braços, levou ela para a casa do seu pai, né? E ela, quando acordou, se vendo ali naquele lugar, o marido se declarou para ela, falou que ela era a coisa que ele mais amava, a coisa mais importante da vida dele. E eles então se olharam olho no olho, se abraçaram, né? E ela viu que ela não poderia viver sem ele. Sabe, que a gente não venha em nome de Jesus, sabe, se perder no meio do caminho. O que era para ser um final, um suposto final, né? Se tornou um recomeço. Em nome de Jesus que a gente venha todos os dias recomeçar. O Senhor nos deu, sabe, esse presente de todos os dias, a gente ter uma página em branco. Não importa o que você tem vivido até agora no teu casamento, sabe, que você possa trazer à sua memória o início do seu relacionamento, quando você conheceu a sua esposa, né, que naquela época era sua namorada, quando você conheceu o seu esposo, que naquela época era seu namorado, seu pretendente, né, como vocês se olhavam um no olho do outro, como vocês ansiavam por um momento de estar junto, né? Quantos são os casais hoje que o marido trabalha fora e muitas das vezes o marido faz hora extra, o marido vai para bar com os amigos, o marido vai jogar bola, faz de tudo para não estar em casa, porque o que era para ser um prazer para o marido acaba sendo um tormento. Então, que em nome de Jesus a gente venha permanecer no primeiro amor com o nosso cônjuge. Que seja uma alegria você poder estar com o seu marido, que seja uma alegria você poder estar com a sua esposa, que para o seu marido seja uma alegria ele estar contigo, que para a sua esposa seja uma alegria ela poder estar contigo, sabe? Que você traga memória, como eu disse, sabe? Quando você conheceu o seu marido, ou quando você conheceu a sua esposa, você se arrumava, você se perfumava, você contava os minutos para estar perto do seu marido, você não queria que esse tempo que vocês estavam juntos terminasse. Por mais cansado que você estivesse, se a sua esposa quisesse passear, você passava por cima do cansaço e ia passear com ela. Se seu marido, naquela época, né, falasse algo que não era do teu agrado naquele momento, sabe, você não debatia, você não discutia, você passava um pano, né, trazendo para uma linguagem bem atual. Sabe, às vezes a gente se pega com coisa tão pequena, com coisa tão fútil, tão sem importância. Lógico que tudo que nos incomoda num relacionamento a gente tem que expor, a gente tem que conversar, né, no momento oportuno, sabendo colocar as palavras, né, fazendo esses pequenos ajustes, essas pequenas manutenções, né, porque a gente já aprendeu que não é saudável a gente estar guardando os nossos sentimentos. Se o nosso marido falou conosco de uma maneira rude, que a gente venha deixar os ânimos se acalmar e expor: poxa, amor, eu não gostei do jeito que você falou comigo naquele momento. Eu entendo que você está estressado, que você, né, não está num bom dia, mas me machucou, me magoou, né, e que vocês venham se consertar naquele momento, que não venha, sabe, ir empurrando com a barriga e colocando para debaixo do tapete. Que vocês se abracem mais, que vocês se beijem mais, que vocês se amem mais, sabe, que você possa contar os minutos para estar com o teu amado, com a tua amada, que você viva a plenitude, sabe, do amor. Como é bom ser amado, como é bom amar.
E no final é isso, a família é isso, né? Nós podemos ter 1 filho, 2 filhos, 10 filhos. Um dia os nossos filhos vão partir, um dia os nossos filhos vão formar suas famílias, né? O homem vai deixar seu pai e sua mãe e se juntar à sua mulher. A mulher também vai deixar o seu pai e sua mãe, vai se juntar ao homem. E vai ficar você e seu marido. Que você venha cuidar do seu relacionamento, que você venha priorizar o seu marido, que você venha priorizar a sua esposa, em nome de Jesus, porque essa é a vontade de Deus. Porque isso é maravilhoso. É maravilhoso, sabe? A gente passar os anos e continuar com a chama do nosso amor acesa aqui no nosso peito. É acordar todos os dias de manhã, poder olhar para o lado e falar assim: eis aqui o meu amado, eis aqui a minha amada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que você possa refletir, sabe, nessa ilustração, né, nesse texto, que você possa refletir em tudo que o Senhor ministrou em nossos corações no dia de hoje, que a gente venha se aprumar, que a gente venha priorizar o que realmente é importante, porque todas as outras coisas são passageiras. Não adianta você ter sucesso no seu emprego e não cuidar do seu casamento. Não adianta você ter sucesso em todas as áreas da sua vida e a sua família está desestruturada e você está ausente na sua casa, no seu casamento. Você não está suprindo a necessidade do seu marido. Você, marido, não está suprindo a necessidade da sua mulher. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Até uma próxima, em nome de Jesus. E não deixe de escrever aqui no vídeo: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque a minha família